Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agias Tech Talks. Hoje vamos abordar um dos temas mais críticos e ao mesmo tempo mais promissores do mercado da tecnologia, a cibersegurança. Mais do que proteger dados, a cibersegurança é uma poderosa oportunidade de negócio para as revendas que querem entregar valor estratégico aos seus clientes, especialmente nos segmentos de médias e grandes empresas. E para esse bate-papo, nós convidamos a Camila Cerezetti, que é gerente da BU de cibersegurança aqui da Agias, focada em segurança digital. Ela veio trazer notícias atuais do mercado, como as revendas saem na frente ofertando valor, oferecendo esse tipo de solução para seus clientes. Camila, agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite para esse episódio, para bater esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Camila, então vamos lá. Apenas para contextualizar os nossos ouvintes, a gente sabe que as demandas de segurança digital para empresas de todos os portes, seja médias e grandes, enfim, exigem demandas diferentes, certo? E nesse caso, como que a revenda pode sair à frente oferecendo esses pacotes de soluções de segurança digital para cada modelo de empresa? Não, legal, boa pergunta, Carol. Acho que o primeiro momento é importante as revendas entenderem e principalmente fazerem seus clientes entenderem que hoje a segurança digital, a cibersegurança não é mais um plus, e sim uma necessidade, né? Os clientes eles precisam entender que estamos no momento que não é mais se seremos atacados, e sim quando seremos atacados. E, além disso, a gente precisa entender que cibersegurança não se trata de um acessório. A gente precisa entender que é realmente uma necessidade e mostrar esse valor e essa necessidade para o seu cliente. Um outro ponto importante para a gente se atentar existem duas formas que a gente precisa enxergar a cibersegurança, porque os ataques podem ocorrer tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. E quanto mais preparado para esses dois cenários estivermos, mais seguros e maior segurança a gente vai passar, as revendas vão passar para os seus clientes, né? E trazer uma visão mais consultiva quando a gente fala em cibersegurança. Ok. E Camila, você comentou um pouco do vazamento interno e externo de dados. Você tem, assim, exemplos para contextualizar como que acontece? Existem várias formas desses vazamentos acontecerem. Esses vazamentos eles podem acontecer por falhas humanas ou por ataques sistêmicos, né? Então, por isso que é muito importante estar coberto em todos os âmbitos da cibersegurança, né? Ter soluções que cubram todo o perímetro para que você esteja seguro das duas formas, né? Então, o vazamento pode ocorrer por uma pessoa de dentro da empresa que envia um e-mail com um dado pessoal, ou ela pode ocorrer de fora com hackers tentando, de maneira, a gente chama de força bruta, fazer um ataque e acessar o sistema e os dados da sua empresa. E, Carol, é importante muito as revendas identificarem que antes elas eram vistas, né, como um ponto de venda de produtos. E para elas alcançarem um próximo patamar, é interessante que elas passem e se enxerguem também, passem para os seus clientes e se enxerguem como um ponto de consultoria de segurança, de tecnologia. E a cibersegurança é um ponto crítico quando a gente fala desse processo de consultoria, né? A revenda ela precisa entender com o seu cliente qual é o nível de maturidade, aonde existem possibilidades de trabalhar dentro dessa empresa, né, para que ela consiga implementar soluções de cibersegurança ou outros tipos de soluções, né? A gente tem aí um portfólio imenso dentro da Agias para ajudar nisso, mas cibersegurança é um ponto de entrada muito estratégico, porque uma revenda que tem um bom conhecimento de cibersegurança, ela vai trazer uma consultoria muito importante para os seus clientes, né? E não adianta buscar soluções de prateleira. Então, cibersegurança não existe um part number, não existe um produto completo para atender cibersegurança. Então, pode ser que o cliente precise de um firewall, pode ser que o cliente precise de uma solução de NDR, pode ser que o cliente precisa de um gerenciamento de inventário, um gerenciamento de gestão de acesso, ele precise de uma visão contínua de vulnerabilidade. Então, é entender realmente onde está a dor do cliente, aonde a revenda pode atuar
né? Entender essa dor, entender esses gaps para trazer uma solução. Então, como não existe uma solução que resolve tudo, o importante é a revenda ter acesso a um portfólio completo, né? Ela ter o apoio principalmente de uma distribuição que conhece o mercado de cibersegurança para trazer as soluções que vão atender à necessidade dos seus clientes. Muito legal, Camila. Então, realmente, para resumir, não se trata mais de vender somente uma licença, né? E sim um pacote de solução de acordo com a necessidade e a realidade dos clientes. Bem bacana. Cami, agora para ilustrar essa importância, tem como você mencionar casos reais que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo, que se as revendas tivessem atuado de forma proativa, ofertando, né, esses pacotes de segurança digital, teriam evitado esses prejuízos? Claro, Carol. E infelizmente os casos não são poucos, né? Então estima-se que só agora em 2025, a gente está no meio do ano, né? Mais de 132 mil casos de ataques já ocorreram. E a gente tem casos bem próximos. Então, no mês de julho de 2025, né, a gente teve um caso onde foram divulgados em fóruns da Dark Web mais de 16 bilhões de credenciais. Então, credenciais contendo login, senha de plataformas como o Google, a Meta, a Apple, né? E essa divulgação ela é muito séria, porque esses dados capturados através de malwares e outras opções aí de ataque cibernético, elas vão impactar não só o usuário final, não, ela vai impactar também empresas, porque dentro dessas informações vão ter credenciais, logins, senhas de empresas também, não só de pessoas. Então, esse fato é muito importante e é importante as revendas terem conhecimento para ter uma conversa interessante. Não é ser alarmista com os seus clientes, né? É mais uma questão de trazer para a realidade. Né, como eu falei lá no começo, é uma questão de tempo, infelizmente. Então ainda, né, agora em 2025, a gente teve um outro caso muito sério, que foi dos Correios, que nesse caso, uma falha sistêmica deles, alguns dados de CPF, e-mails e dados pessoais também acabaram sendo divulgados na internet, né? Então a gente vê que existem várias formas de ataque, né? Existem várias formas de vazamento de informações e o controle, né, e ter soluções boas de cibersegurança ajudam nisso. E mais recentemente agora também vamos lembrar do caso, né, como eu disse, aquela questão de dentro para fora e de fora para dentro, né? De dentro para fora, um funcionário novo resolveu que era uma boa ideia vender as suas credenciais para um grupo hacker. Isso causou aí se calcula mais ou menos um prejuízo de R$1 bilhão. Então é um valor expressivo e que se tivesse um controle, uma gestão de acesso boa, uma gestão de identidade bem consolidada, né? Se a revenda tivesse trabalhado com esse cliente, isso poderia ter sido bloqueado, isso poderia não ter acontecido, né? E esse prejuízo imenso poderia ter sido sanado, né? E a gente também teve outros casos, né? A gente está falando aqui de 3 mais específicos, mas outros casos também aconteceram de ransomware. Ransomware ainda é uma realidade, né? Infelizmente, nunca parou de acontecer, né? Então, esse sequestro de dados acontece, continua acontecendo. A gente teve casos aí de empresas muito importantes como o Grupo Fleury, JBL, a TV Record, Americanas.com, que tiveram seus dados sequestrados só esse ano no ano passado. Então, é muito importante a revenda trazer esta conversa, né? Principalmente esses dados para os clientes, para poder mostrar a importância. E assim, eu falei de empresas grandes, né? Mas os hackers, eles não olham, né? A segurança, ela não é necessária só nas grandes, as pequenas também passam por isso. Talvez num processo menor, talvez um impacto menor, mas isso ocorre independente do tamanho da empresa. Muito interessante, Cami. Só mostra que realmente a segurança ela é para todos, é algo necessário atualmente para todos os modelos e tamanhos de empresa. Então, o papel da revenda realmente é atuar de forma consultiva, ofertando pacote de soluções disponíveis na Agis e em cibersegurança. Exatamente. Claro que vai solucionar esses problemas e também evitar prejuízos para o cliente.
Cami, aproveitando então para falar sobre o portfólio da Agis, as revendas que querem atuar de forma estratégica, ofertando as soluções, como a Agis está apoiando nesse sentido comercial e também como o nosso portfólio está estruturado hoje? Legal, Carol. Hoje a Agis ela tem um portfólio de fabricantes especializados. O interessante do nosso portfólio é ele se complementa, então eu tenho diversas soluções no portfólio que são complementares umas às outras, né? A gente tem uma proximidade muito grande com todos esses fabricantes, então com isso a gente consegue apoiar a revenda no onboard com esses fabricantes, no processo de certificação, de treinamento. A Agis ela possui hoje uma vertical dedicada para cibersegurança. Então hoje eu tenho uma equipe de pré-vendas somente para soluções de cibersegurança, eu tenho uma equipe de analistas focada para cibersegurança. Tá? A gente consegue apoiar aí numa reunião com o seu cliente para apresentar soluções, para identificar o cenário, para identificar a necessidade do seu cliente, para sugerir qual é a melhor solução que tem hoje no meu portfólio que vai te ajudar a desenvolver. Então a gente consegue apoiar, né, as revendas em todo o processo, do começo ao fim do ciclo de vida de uma venda. Legal, Cami. Muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite e por todas as informações que você compartilhou, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes que estão aqui conosco hoje absorveu um conteúdo muito legal, muito estratégico e com certeza vai fazer a diferença na hora de ofertar soluções em cibersegurança. E novamente, você que está nos vendo aqui hoje, siga a Agis nas redes sociais, continue acompanhando o nosso podcast, Agis Tech Talks, e se você se interessou por nosso portfólio de soluções de cibersegurança, pode deixar seu contato aqui nos comentários ou entre em contato com o time de cibersegurança, em especial até com a Camila. Nos vemos no próximo episódio.